Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live especial. Ontem a gente falou sobre Israel numa perspectiva histórica. Hoje queremos falar sobre Israel numa perspectiva profética. Meus irmãos, com a invasão que aconteceu ali, Israel declarando guerra ao Hamas, então tanto vem aquela pergunta, aquele interesse em saber sobre a legitimidade de Israel e o porquê que Israel ocupa aquela terra. Mas também vem a pergunta: isso tem alguma coisa a ver com o cumprimento profético das Escrituras? Isso tem alguma coisa a ver com o final dos tempos? Meus irmãos, tem aquelas pessoas que são apocalípticas de plantão. Em tudo querem ver um cumprimento do fim do mundo. É verdade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas também tem aquelas pessoas que elas são meio que alienadas com o que a Bíblia ensina e elas acabam não querendo ver o que a Bíblia está dizendo e como as coisas em nossos dias confirmam o que as Escrituras já diziam. Eu gostaria de trazer hoje, então, esse assunto: Israel numa perspectiva profética. Vejamos o que a Bíblia tem a nos ensinar. E aí algumas perguntas para nós refletirmos. Uma delas: Israel é o relógio profético de Deus? Essa é uma pergunta, porque alguns afirmam e outros negam. Uma segunda pergunta: a igreja substituiu Israel? Então, alguns vão dizer que substituiu, e se a igreja substituiu Israel, então Israel não é o relógio profético de Deus. Outros vão dizer que a igreja não substituiu Israel, e então Israel continua sendo relógio profético de Deus. E uma terceira pergunta: Deus ainda tem planos salvíficos para Israel? Deus ainda tem interesse de salvar Israel como nação? Perceberam aí perguntas relevantes? Se nós considerarmos Israel na sua perspectiva profética, nós teremos respostas a essas três perguntas. E aí, meus irmãos, nós não queremos de maneira nenhuma cair na tendência de judaizar a igreja. Então, tem pessoas que atribuem tanto valor a Israel que acabam querendo fazer com que os elementos de Israel entrem na igreja. Então é um tal de levita, é um tal de patriarca, é um tal disso, de tocar chofar. Nada disso. Sem judaizar a igreja. Mas também nós precisamos nos perguntar se realmente a igreja substituiu Israel. Isso daí se chama teologia da substituição. No início da igreja, século II, surgiu um homem chamado Orígenes. Orígenes, ele defendeu uma interpretação alegórica, espiritualista das Escrituras. Então, ao invés de aceitar o ensino literal do texto, Orígenes espiritualizou o texto. Aí ele começou a dizer que o Israel do passado é a igreja do presente. Então, Deus não tem mais um povo étnico chamado Israel. Agora é a igreja. E todas as profecias literais a Israel se cumprem espiritualmente na igreja. Perceberam o que é a teologia da substituição? Então, quem diz que Israel é substituído pela igreja, vai dizer que as profecias feitas a Israel se cumprem espiritualmente na igreja. Então, como nós dissemos, Orígenes foi o pai desse ensinamento, do alegorismo, do espiritualismo do texto bíblico. Foi por isso, meus irmãos, como eu havia dito ontem, que nesses 18 séculos de dispersão de Israel, a cristandade tanto perseguiu os judeus. É por isso que a cristandade não se importava com as atrocidades que eram feitas pelos judeus. E é por isso que na cristandade muitos líderes cristãos incentivaram essa perseguição. É porque, se você observar, por exemplo, Zacarias capítulo 2, versículo 8, dá uma olhadinha, por favor. Zacarias 2, versículo 8, Deus vai dizer que Israel é a menina dos seus olhos. E Deus vai dizer que quem toca em Israel, toca na menina dos seus olhos. Perceberam como é que Deus ele coloca uma responsabilidade muito grande sobre a maneira como as nações tratariam Israel? Capítulo 2, versículo 8, diz assim:
Pois assim diz o Senhor, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. A Bíblia está dizendo que Israel é a menina dos olhos de Deus. Aí o que a cristandade, alegorizando a Bíblia, começou a dizer? Que agora quem é a menina dos olhos de Deus não é Israel, a menina é a igreja. Então não importa como Israel hoje é tratado, porque a menina dos olhos de Deus não é Israel, é a igreja. Perceberam aí o que foi a espiritualização das Escrituras? O alegorizar, a teologia da substituição? Então, meus irmãos, essa teologia da substituição é uma teologia antissemita. É uma teologia que diminui Israel nas Escrituras. É uma teologia que nega o propósito de Deus para Israel. São muitos os grupos cristãos nos nossos dias que defendem essa postura. Então, geralmente, são os grupos amilenistas. Grandes teólogos, servos de Deus, mas que, infelizmente, ensinam dessa maneira. A pergunta que a gente tem que fazer, e essa que realmente é importante: o que a Bíblia diz? Não é o que Orígenes disse. Não é o que o grupo denominacional diz. Não é o que a teologia daquele grupo denominacional diz. Não é o que o teólogo de destaque diz. O que a gente deve se perguntar é o seguinte: o que a Bíblia diz? E aí a gente vai rodear agora em bastante textos bíblicos. E observe que esses textos serão apresentados de uma forma literal, porque nós entendemos a Bíblia de forma literal. Aí observe comigo então. Israel, ele é o relógio profético de Deus? Abre, por favor, em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, Jesus está dando o seu sermão escatológico. E no final do sermão escatológico, ele vai dizer no verso 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Jesus, dando sinais proféticos sobre os tempos escatológicos, Jesus vai terminar dizendo o seguinte, observe a figueira e as demais árvores. Se você olhar em Lucas ainda, capítulo 13, no versículo 6, Jesus vai falar sobre a rejeição de Israel. E Jesus vai comparar Israel com uma figueira. Vai dizer que o dono da figueira diz, olha, essa figueira, ela não produz fruto. Essa figueira já foi adubada, já foi regada, não produz fruto, eu vou cortar a figueira. Aí os discípulos falam, não faz isso não. Vamos fazer mais um investimento. Se produzir fruto, produziu. Se não, pode cortar. E ali está falando que a figueira, Israel. Na Bíblia, quando fala das árvores, fala das nações. A gente explicou isso um pouco ontem. Por exemplo, o filho de Gideão, Abimeleque, o filho bastardo, ele manda matar os outros filhos de Gideão. Só sobra um. Ele quer reinar no lugar de Gideão. Aí o filho que sobrou faz uma parábola, dizendo que as árvores queriam ter um rei. E as árvores disseram para a figueira, e a figueira não quis ser. Disseram para a oliveira, e a oliveira não quis ser. Disseram para videira, e a videira não quis ser. Até que chamaram o espinheiro, e o espinheiro aceitou ser rei entre as árvores. Percebe que na Bíblia as árvores ali estão associadas com reinos, com reis? Nabucodonosor tem o sonho de uma grande árvore, uma árvore frondosa, que oferecia ninho para as aves. Daniel, interpretando o sonho, diz que essa árvore era o reino de Babilônia, que era o Nabucodonosor. Então, quando Jesus fala, olha a figueira e as demais árvores, olha para Israel e olha para as nações. Meus irmãos, Israel é o relógio profético de Deus. As profecias escatológicas têm todas elas implicações com Israel. E a gente vai ver isso. Observe os textos bíblicos. Deixe os textos falarem por si só. Então, o que a gente vai dizer aqui? Primeiro, Deus não tem mais aliança com Israel? Deus, então, não tem mais compromisso nenhum com Israel?
A teologia da substituição diz que não. Os amilenistas dizem que não. O que a Bíblia diz? Abre, por favor, em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Olha como é que Deus vai tratar este tema. Jeremias 31, de 35 a 37. É dito assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Percebe Deus dizendo que para Israel deixar de ser uma nação diante dele, olha, o sol precisa parar de nascer. A lua e as estrelas precisam parar de surgir à noite. Para Israel deixar de ser uma nação diante dele, o mar, as ondas, elas devem que parar de se movimentar. E ele fala também que para que ele se esqueça de Israel, para que ele se esqueça da descendência de Israel, as pessoas vão ter que sondar os céus e vão ter que sondar os fundamentos da terra. O que Jeremias está dizendo pelo Espírito de Deus? Que assim como é impossível essas coisas acontecerem, é impossível Deus se esquecer de Israel, Deus se esquecer da descendência de Israel, e Israel deixar de ser uma nação diante dele. Meus irmãos, é por isso que Orígenes teve que alegorizar as Escrituras. Porque se você entender as Escrituras literalmente, você vai ter que defender que Deus ainda tem planos para Israel. Você vai ter que defender que realmente Israel é a menina dos olhos de Deus. E quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. É a Bíblia. Eu não entendo por que pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que realmente são fiéis à Bíblia, nessa hora se permitem esse desatino hermenêutico, só para negar que Israel ainda está nos planos de Deus. Israel não foi substituído pela igreja. Continuemos aqui então. A Bíblia vai dizer que o atual período de dispersão de Israel foi profetizado por Cristo. E a Bíblia vai dizer que o mesmo Cristo que profetizou que Israel seria disperso, também profetizou que Israel se converteria. Abra aí, por favor, em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Jesus ele vai se dirigir especificamente a Israel. Ele começa dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Então ele está se voltando a Israel a partir da sua liderança. Aí quando chega nos versos 37 em diante, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vós não os quisestes. Aí ele diz então, declaro, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Percebe aí Jesus vaticinando que Israel se tornaria uma casa deserta? E foi uma casa deserta por 1.800 anos. Houve a destruição do templo, houve a expulsão do povo de Israel. Aquela terra passou a se chamar Palestina, como a gente viu ontem na perspectiva histórica. Mas esse mesmo Jesus que disse que a casa ficaria deserta, esse mesmo Jesus fala no verso 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O mesmo Jesus que vaticinou a deserção da casa de Israel, o mesmo Jesus profetizou que Israel ainda se converterá ao Senhor. Meus irmãos,
é a Bíblia sendo interpretada da maneira mais simples, da maneira mais natural. É a Bíblia sendo interpretada literalmente. Jesus aqui disse que a casa de Israel ficaria deserta. Ficou? Claro que ficou. Anos 70, anos 135. Mas Jesus também disse que essa casa de Israel viria a se converter. Um dia Israel vai dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas, por favor, vamos usar bastante a Bíblia. Assim como a dispersão de Israel foi profetizada, e Jesus Cristo profetizou aqui, o retorno de Israel também foi profetizado, meus irmãos. Olha o que a Bíblia disse, e veja se não se cumpriu literalmente em nossa época. Abre, por favor, em Isaías, capítulo 66. Isaías 66, observe, por favor, o versículo 8. Versículo 8 diz assim, a partir do verso 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores de parto, nasceu o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Deus dizendo, olha, eu vou fazer essa nação nascer num só dia. Pode um povo surgir de um momento só? Meus irmãos, foi o que a gente viu ontem. Olha, depois da Grande Guerra Mundial, da Segunda Guerra, o Holocausto, abriu-se os portões e os porões dos campos de concentração. Eles viram as atrocidades feitas aos judeus com a omissão das demais nações. Aí, no dia 14 de maio de 1948, o que vai ter? A resolução da ONU para que aquela região, que hoje é chamada de Palestina, fosse dividida entre dois povos, entre dois estados. E então, no dia 15 de maio, Davi Ben-Gurion declara o Estado de Israel, declara ali a nação de Israel, o povo de Israel voltou para sua terra. Aquela nação nasceu num só dia. Meus irmãos, o que é isso? É coincidência? O que é isso? Não tem nada a ver com o cumprimento profético? Como é que Deus falou que faria? Passam-se então 2.400 anos, porque Isaías foi cerca de 600 a 700 anos antes de Cristo, e então acontece o que o texto disse que aconteceria, e as pessoas vão dizer que não é cumprimento profético. Meus irmãos, o ateu, quando olha para esse texto, e quando olha para a história, ele fala que isso é tão somente uma coincidência histórica. Você mostra para o ateu, olha, 700 anos antes de Cristo, havia dito que o povo de Israel surgiria num só dia, que aquela nação surgiria num só momento. Aí você mostra para ele o que aconteceu no dia 15 de maio de 1948. Surge a nação de Israel. Depois de mais de 1.800 anos, dispersa pelo mundo. Aí você mostra para o ateu, sabe o que o ateu fala? Isso é coincidência histórica. Isso não é cumprimento profético, não. Porque o ateu nega a existência de Deus. E o ateu não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não acredita que as profecias se cumprindo mostram que a Bíblia é a palavra de Deus. No caso do ateu, eu entendo. Mas, meus irmãos, quando a gente mostra esses mesmos textos para o amilenista que crê em Deus, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sabe o que o amilenista fala? Que é tão somente coincidência histórica. Meus irmãos, qual cegueira é maior? É a cegueira espiritual do ateu ou é a cegueira do orgulho teológico do amilenista? Não quero ser ofensivo, mas, por favor, pense comigo. O ateu tem a cegueira espiritual de não querer crer em Deus. E, realmente, o ateu, infelizmente, vai para o inferno. O nosso irmão amilenista é salvo igual a nós. Só que ele se permite uma cegueira de orgulho teológico. Porque a escola teológica dele é amilenista
ele nem para pensar se a Bíblia não está se cumprindo literalmente em nossos dias. Meus irmãos, Israel tem uma perspectiva histórica e profética. E a perspectiva profética tem se cumprido em nossos dias. Israel, sim, faz parte do plano de Deus para o futuro. É o relógio profético de Deus. Queria insistir um pouco mais nisso. Veja, o mesmo Jesus que vaticinou a dispersão de Israel, diz que Israel se converteria e haverá conversão de Israel. A mesma Bíblia que disse que Israel seria espalhado, também falou que Israel nasceria num só dia. O espalhamento de Israel pelo mundo foi literal. Por que o seu ressurgimento não seria literal? Mas observe comigo, por favor, algo muito importante que se cumpriu e a gente nem tem conhecimento. Observe o capítulo 60 de Isaías. 60, versículo 8. E aqui eu vou mostrar umas figuras no notebook aqui, para que vocês percebam. Isaías 60, versículo 8, falando do retorno de Israel para sua terra, diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então Isaías está profetizando o retorno de Israel à sua terra. E Isaías está dizendo: quem são esses que vêm como nuvens? Quem são esses que vêm como pombas? E ele fala dos navios. Ora, os navios realmente só dá para vir pelo mar. Mas se o navio só dá para vir pelo mar, quando fala as nuvens, quer dizer que está vindo pelo céu. Quando fala as pombas, quer dizer que está vindo pelo céu. Meus irmãos, o povo de Israel, depois que voltou para sua terra, o povo de Israel se comprometeu em trazer os dispersos. E trazendo os dispersos, muitos vieram pelo navio, é verdade. Mas muitos vieram pelos ares, muitos vieram de avião. Dá uma olhada aqui em algumas imagens que eu vou lhes mostrar. Houve algumas operações feitas pelo Estado de Israel para trazer os seus judeus das terras distantes. Trouxeram da África, trouxeram da Pérsia. A Pérsia hoje é o Irã. Tem as operações chamadas Operação Salomão, Operação Moisés. Salomão porque veio da África, pensando na rainha de Sabá. Operação Moisés porque Moisés trouxe o povo da terra prometida. Teve a Operação Tapete Mágico, porque foram os que trouxeram do Irã. Veja aqui as fotos de como foi que eles vieram. Aqui é o povo dentro do avião. Então, o povo dentro do avião voltando para Israel. Aí são judeus da África. Observe aí, era os Boeings. Meus irmãos, Isaías, ele profetizou quem são esses que vêm como nuvens? Quem são esses que vêm como pombas? 700 anos antes de Cristo. O avião foi criado, foi inventado há cerca de 120 anos. Claro que Isaías não tinha o termo avião. Claro que Isaías não tinha o termo aeronave. Então Isaías está tendo uma visão profética. E na sua visão profética, está dizendo que o povo de Israel volta para Israel em nuvens. Volta para Israel com pombas, como pombas. Ora, 700 anos antes de Cristo, você vê aqueles Boeings, diversos Boeings voando, cheio de judeus dentro. Você diria que era avião? Você diria que era aeronave? Você dizia que era Boeing 727? Você ia dizer que era o quê? Como nuvens pelos ares, como pombas, porque o avião é um avião todo branco, né? Isaías, na sua visão profética, associa com pombas. Meus irmãos, observe aqui as fotos. Aí são os judeus vindo, tiveram várias operações, foram diversos voos, por isso que ele está dizendo como pombas. Eram vários, como nuvens, vários. Meus irmãos, houve diversos, houve dezenas, chegou até o ponto até de centenas de voos trazendo os judeus. Tem até uma curiosidade, no Guinness Book
Guinness Book, o livro dos recordes, o voo com o maior número de passageiros que já existiu. Foi exatamente numa dessas operações. Então, o avião chegou, pousou, para trazer os judeus que estavam ali. E esses judeus estavam ali aglomerados. O avião tirou todos os seus bancos para caber o máximo de judeus possível. E algumas mulheres, elas pegaram seus filhos e colocaram debaixo da saia, de tal maneira que superlotou o avião sem eles saberem. E, curiosamente, algumas mulheres estavam grávidas e tiveram o filho no voo. Entrou para o Guinness Book como o voo com o maior número de passageiros da história. Meus irmãos, isso daí aconteceu como cumprimento profético. As pessoas vão dizer que é coincidência histórica. Quem crê na palavra de Deus? Meus irmãos, olha, quem são aqueles que vêm como nuvens? É o que o texto está dizendo. Quem são aqueles que vêm como pombas? E aí os judeus estão voltando para a sua terra, conforme o texto diz que voltaria. E os judeus estão vindo nos ares, como Isaías, 700 anos antes de Cristo, disse que viria. Ora, essa passagem confirma que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Essa passagem confirma que as profecias realmente são divinas. Deus anuncia o futuro desde o começo. Então aqui a gente tem uma comprovação da existência de Deus, a gente tem uma comprovação da Bíblia como palavra de Deus, a gente tem comprovação do cumprimento das Escrituras, e nós temos comprovação de Israel numa perspectiva profética. Israel é o relógio de Deus. Mais uma vez eu vou insistir em dizer, o ateu dizer que isso é tão somente coincidência histórica, o ateu está demonstrando uma cegueira espiritual, porque não crê em Deus. Mas o nosso irmão em Cristo, o amilenista, os demais que dizem que Deus não tem mais plano para Israel, que a igreja substituiu Israel, esses dizerem que é tão somente coincidência histórica, meus irmãos, é um orgulho, é uma cegueira de um orgulho teológico. Aí ele precisa parar e se fazer a seguinte pergunta: a minha teologia está acima da Bíblia? E a minha teologia que deve moldar a Bíblia? Ou a Bíblia está acima da teologia? E a Bíblia estando acima da teologia, é a Bíblia que deve moldar a minha teologia. Ah, meus irmãos, por favor, todo o respeito a esses servos de Deus, todo o respeito aos nossos irmãos em Cristo, mas a Bíblia ela tem autoridade. A Bíblia, ela tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu vou insistir em dizer, não porque a minha escola teológica diz, eu vou insistir em dizer porque a Bíblia, interpretada literalmente, diz: Deus tem planos proféticos para Israel. E os planos proféticos de Deus para Israel têm se cumprido nos nossos dias. Israel é o relógio profético de Deus. Israel não é a igreja. E a igreja não é Israel. A Bíblia me leva a perceber isso. Mas, por favor, me permita seguir. Quero caminhar aqui mais para o final. A Bíblia vai dizer que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear para todas as nações. Abre, por favor, em Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12. Observe o que a Bíblia vai dizer a partir do verso 2. Zacarias 12, a partir do verso 2, diz assim: Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam sobre a casa de Judá, abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos e povos. Meus irmãos, Deus está dizendo, época de Zacarias, cerca de 400 anos antes de Cristo, que faria de Jerusalém um cálice de tontear para todas as nações.
E a pergunta que eu faço: quando na história que Jerusalém foi uma preocupação para todas as nações? Quando? O Império Romano não tinha valor nenhum por Jerusalém. Tanto é que mandou entrar lá e destruir tudo. O Império Romano nunca valorizou Jerusalém. Depois que expulsou os judeus, mudou até o nome de Jerusalém para Eila Capitolia. Então, o Império Romano não foi. O Império Otomano também não. Que o Império Otomano mandou até arrancar as árvores que havia em Jerusalém. Como eu disse ontem, Mark Twain, quando foi para aquela região, disse que era uma região inóspita, de um povo muito pobre, que era apenas criadouro de malária e de dengue por causa dos pântanos. Os ateus, os críticos da Bíblia, há cerca de 100 anos, 150 anos, diziam que a Bíblia realmente não merecia crédito, por causa dessa profecia. Eles diziam, olha, a Bíblia fala que Jerusalém seria um cálice de tontear para todas as nações. Mas há 150 anos, Jerusalém era uma cidade esquecida e ninguém ligava para Jerusalém. Então, há 150 anos era assim. Hoje, meus irmãos, qual é a grande preocupação do mundo? Qual é a grande questão do mundo? Qual é a cidade mais problemática do mundo? Jerusalém. Cálice de tontear para todas as nações. Quem tem um pouquinho de memória aí, lembra quando Donald Trump ele quis colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém? Porque lá em Israel, as embaixadas ficam em Tel Aviv. Ainda que Israel diga que a capital deles é Jerusalém. Aí as nações, para não terem problema com o mundo islâmico, as nações mantêm suas embaixadas em Tel Aviv. Quando Donald Trump foi colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, foi uma polvorosa mundial. Meus irmãos, Bolsonaro quis reconhecer. Aí Lula já retirou. Não estou discutindo Bolsonaro e Lula, não. Só estou falando a questão de Jerusalém ser um cálice de tontear para todas as nações. A Bíblia se cumprindo literalmente. É coincidência histórica? Quando foi, no passado, que Jerusalém foi uma preocupação para todas as nações? Hoje as pessoas vão dizer assim, não, é porque Jerusalém é importante para as 3 grandes religiões. Meus irmãos, realmente, os cristãos têm um apego com Jerusalém. Não bíblico, porque os cristãos entendem que a verdadeira adoração não é nem em Jerusalém e nem em outro lugar, mas em espírito e em verdade. Os judeus têm esse apego histórico, realmente, é a primeira capital de Israel e tudo mais. No caso dos islâmicos, a tradição deles, de alguns séculos para cá, a tradição diz que Maomé subiu ao céu a partir de Jerusalém. É a tradição, porque no livro Alcorão, livro sagrado do islâmico, não cita a palavra Jerusalém nenhuma única vez. O Alcorão não fala de Jerusalém uma única vez. Não existe a palavra Jerusalém no livro Alcorão. Já no livro da Bíblia, o Antigo Testamento, a palavra Jerusalém é citada centenas e até milhares de vezes. O que a gente está dizendo? Que Deus havia dito que Jerusalém seria um cálice de tontear para todas as nações. Jerusalém, numa perspectiva profética. Qual o problema do mundo hoje? O que fazer com Jerusalém? Vamos seguir aqui, meus irmãos. Vamos caminhar. A Bíblia fala sobre a prosperidade econômica que haveria em Israel. Então, Israel hoje está produzindo. A Bíblia fala da sua prosperidade tecnológica. A Bíblia fala sobre o seu poderio militar, que o povo judeu seria assim, colocaria 10 para correr. Então a Bíblia chega a dizer isso, que chegaria um momento que o exército de Israel seria tão forte que um soldado faria com que 10 outros corressem. Mundo islâmico, milhões e milhões de inimigos em torno de Jerusalém, em torno de Israel. E todas aquelas nações têm medo do poderio militar de Israel. O Irã, por exemplo, o mundo islâmico, eles fazem guerra contra Israel por procuração. Então eles financiam grupos terroristas para lutarem contra Israel. Eles mesmos não fazem uma guerra aberta, porque todas as guerras abertas que fizeram
eles perderam. Meus irmãos, a Bíblia tinha dito isso. Mas o ponto aqui que eu gostaria de trazer para esse aspecto mais escatológico. E aqui eu vou finalizar. O que a Bíblia fala sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre os judeus, na questão dos fins dos tempos? Dá uma olhada, por favor, em Daniel. Daniel, capítulo 9. Vai ser dito que Israel, os judeus, farão um pacto com o anticristo por 7 anos. Aqui a gente está caminhando para o final. Daniel capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é o povo de Daniel? Judeus. Qual é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Percebe aí, perspectiva profética? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão profética, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O povo de um príncipe que há de vir. Lembra que no ano 70, um povo chamado Império Romano destruiu a cidade e destruiu o santuário? Então, o povo já veio, falta o príncipe. Continua lendo. Verso 27. Ele fará a aliança, olha, o povo de um príncipe que há de vir. O povo já veio, falta o príncipe. Esse príncipe fará uma aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a Bíblia está dizendo que a cidade seria destruída por um povo. A cidade foi destruída pelo Império Romano. E aí virá o príncipe do Império Romano. Virá o príncipe desse povo. Aquela região da Europa. Esse príncipe fará uma aliança com o povo judeu por 7 anos, 1 semana. E fala que na metade, ele vai romper a aliança impedindo o sacrifício. Meus irmãos, o que acontece? Quando Daniel escreveu, ele estava falando do santuário. Mas ele disse que o santuário seria destruído. Mas depois do santuário destruído, o príncipe do povo que destruiu faria uma aliança. E na metade da aliança, interromperia o sacrifício. Percebe que precisa de ter o santuário de novo para que o sacrifício volte a acontecer? O que a gente está dizendo? Que essa aliança desse príncipe com o povo envolve a reconstrução do templo. E alguém vai dizer, pastor, me explique isso daí um pouco melhor. Vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala mais uma vez sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, versículo 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se, onde? No santuário de Deus. Meus irmãos, continua lendo aí. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembra que em Daniel fala que na metade da semana ele romperia a aliança. E ele então teria abominação do sacrifício, queria mandar cessar. Não é isso mesmo? Aqui está dizendo que esse mesmo anticristo, ele vai querer se assentar no santuário de Deus, parecendo Deus. Meus irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, Paulo escreveu antes do ano 70. O santuário de Deus naquela época era o templo. Só que o templo foi destruído. E Paulo está dizendo que quando o anticristo voltar, ou o anticristo aparecer, ele vai se assentar no santuário de Deus. Percebe aí por que a gente entende que o templo será reconstruído?
Porque lá vai ter sacrifício, para que o anticristo mande cessar o sacrifício, para que o anticristo entre no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Ele vai começar a exigir o sacrifício para si. É a Bíblia, meus irmãos. É a Bíblia interpretada de uma maneira natural, sem forçar texto. É tão somente vendo texto, contexto, passagem paralela. Israel está dentro do relógio profético de Deus. Israel é o relógio profético de Deus. Então Israel vai fazer um pacto com o anticristo. Parece que esse pacto está associado com a reconstrução do templo. Esse pacto será de 7 anos. O povo de Israel volta a sacrificar. No meio da semana, o anticristo vai cessar esse sacrifício, vai quebrar a aliança, vai entrar no santuário querendo se ostentar como se fosse o próprio Deus. Meus irmãos, a gente precisa tão somente permitir-nos que o texto diga aquilo que o texto está dizendo. Quando Paulo escreveu, para Paulo, o que era o santuário? Era o templo. O templo foi destruído. Mas a Bíblia está dizendo que quando o anticristo vier, ele vai querer se assentar no santuário. Então o templo precisa ser reconstruído. A Bíblia fala que o anticristo fará uma aliança com os judeus. E então ele vai cessar o sacrifício. O templo precisa ser reconstruído. E aí, meus irmãos, caminhando para o final, o que a Bíblia nos ensina? Que haverá uma perseguição ainda maior contra os judeus. Abre, por favor, em Apocalipse 12. São as 2 últimas passagens que a gente vai deixar diante de todos. Apocalipse 12. Observe, por favor, a partir do verso 1. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Essa mulher vai dar à luz a um varão. Esse varão é Jesus. Então, vamos entender quem é essa mulher. Se você pergunta para a Igreja Católica vai dizer que essa mulher é Maria. Não foi Maria que deu à luz a Jesus? Se você pergunta para o amilenista, se você pergunta para aqueles que espiritualizam, eles vão dizer que essa mulher é a igreja. Meus irmãos, se fosse para eu ter que decidir, né, entre a igreja e Maria, eu vou dizer, olha, Maria parece que está mais certa. Mas, meus irmãos, o que acontece? Como é que a gente interpreta a Bíblia? Texto, contexto, passagem paralela. Lembra quando José, lá em Gênesis, tem um sonho? Ele chega no pai, ele fala assim, ó pai, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi o sol, eu vi a lua e eu vi 11 estrelas. E todos eles se inclinavam diante de mim. Aí Jacó fala, ué, você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Então, olha, lá em Gênesis, quando falou do sol, da lua e das estrelas, estava se referindo a quem? Ao povo de Israel, a Jacó e seus filhos. Então, meus irmãos, olha, o livro aqui está falando de uma mulher. Sol, lua, 12 estrelas. Está se referindo a quem? De acordo com Gênesis, está se referindo a Jacó e seus filhos, a Israel. E está dizendo que o filho varão viria desse povo, viria dessa mulher. Então, seria Maria ou seria Israel? A igreja não pode ser. Seria Maria ou seria Israel? A igreja não pode ser. Continua lendo aí. O versículo abaixo, o versículo 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus ao seu trono. Olha aí, ó, falando quem é esse filho, Jesus Cristo. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O que vai acontecer? Observe o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Satanás, então, vai perseguir quem? A mulher que deu o filho varão. É Maria? Não é Maria, porque Maria não está mais com a gente. Maria partiu, e porque era uma serva de Deus, Maria está no céu, como todo crente em Jesus Cristo estará.
E aí, meus irmãos, acerca da nação que gerou Jesus Cristo, da nação que entregou Jesus Cristo ao mundo, acerca dessa nação fala que o dragão vai perseguir na tribulação, vai perseguir de uma maneira terrível. Por isso que nós entendemos, por isso que a Bíblia nos mostra como é que Jerusalém, como é que Israel tem uma grande função profética. Se você observar ainda no capítulo 11, vai falar assim sobre Jerusalém. Capítulo 11, versículo 1. Foi-lhe dado um caniço a medir, semelhante a uma vara, né? Observe um pouco mais embaixo. Fala sobre a cidade santa. Um minutinho só. Perfeito. O versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Percebe aí na tribulação, falando da projeção, da proeminência de Jerusalém? O cadáver das duas testemunhas ficará estirado aonde? Lá na cidade, a grande cidade, espiritualmente é Sodoma. Mas é onde o seu Senhor foi crucificado. Quem é o Senhor de Jerusalém? Jesus. O que aconteceu com Jesus em Jerusalém? Foi crucificado. Meus irmãos, é a Bíblia sendo interpretada literalmente, meus irmãos, sem forçar a barra, só permitindo que o texto fale aquilo que o texto quer dizer. E quando então Israel for grandemente perseguido pelo dragão, sempre foi perseguido no mundo, mas em Jerusalém, na tribulação, chegará um momento que Israel não terá mais recurso nenhum. O que vai acontecer então? Último texto. Abre, por favor, em Zacarias, capítulo 14. Último texto. Zacarias, capítulo 14. A partir do versículo 2, diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será expulso da cidade. Esse final de semana a gente viu um pouquinho. O Hamas entrou, saqueou a cidade, estuprou mulheres, forçou muita gente a sair. Então a gente viu um pouquinho do que vai acontecer na tribulação. Então sairá o Senhor, verso 3, e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Chegará o momento onde Israel não terá mais recurso nenhum. Se não for o Senhor para intervir, Israel será destruído. Lembra, vossa casa ficará deserta. Não mais me vereis até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Observa, por favor, o verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Meus irmãos, lembram que Jesus Cristo subiu ao céu do monte das oliveiras? Em Atos capítulo 1. E os anjos aparecem e falam para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele descerá. Estava no Monte das Oliveiras. Os anjos disseram assim, assim como ele subiu daqui, ele vai descer até aqui. Olha aí o versículo 4. O versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Texto com texto, passagem paralela. Não tem que forçar a barra. Não tem que perguntar para teólogo A, para teólogo B, para escola denominacional ou teológica. É só permitir o texto falar. E aqui está dizendo o seguinte: o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. Aqui vai acontecer uma coisa tremenda. Lembra quando Israel sai do Egito? Israel está de frente do Mar Vermelho? E os inimigos vêm contra Israel? Faraó com todos os seus cavaleiros? E Faraó vem numa fúria, numa ira demoníaca, e ele quer matar todo mundo? Aí não tem escapatória nenhuma para Israel.
que acontece? Moisés, ele ergue a vara, e no que ele ergue a vara, o mar vermelho se abre, para a direita e para a esquerda, e o povo passa a pé enxuto. Meus irmãos, na grande tribulação, no final vai acontecer a mesma coisa. Olha o que o texto está dizendo. Israel, Jerusalém, saqueada, as nações vindo, matando, forçando as mulheres, expulsando. Aí Jerusalém, os judeus não terão mais por onde correr. E então acontecerá aquilo que Jesus falou: não mais me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Haverá conversão nacional de Israel ali. Haverá sua conversão, eles vão clamar ao Messias, e Jesus virá gloriosamente, Jesus virá visivelmente, Jesus virá literalmente, Jesus pisará no Monte das Oliveiras, e assim como o Mar Vermelho se abriu para que o povo passasse a pé enxuto, o Monte das Oliveiras se abrirá, para que o povo passe por entre o vale, e será então liberto por Jesus Cristo. Ali será a guerra do Armagedon. Meus irmãos, o que a gente está vendo? A gente está vendo que realmente Deus cumpre a sua palavra. A gente está vendo que realmente Deus anuncia o fim desde o começo. A gente está vendo que nós podemos confiar nas Escrituras. Nós não estamos no mundo às cegas, perdidos sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. E a gente não precisa alegorizar a Bíblia. A gente não precisa espiritualizar a Bíblia. É só aceitar a Bíblia do jeito que ela é. E aí, meus irmãos, eu termino enfatizando a nossa perspectiva profética. Israel não é a igreja. Israel é o relógio profético de Deus. Deus tem planos para Israel. O Senhor tem cumprido as suas promessas a Israel ao longo dos séculos, preservando Israel, trazendo Israel de volta à sua terra. E em nome de Cristo chegará o momento onde Israel vai se converter e reconhecer que Jesus Cristo realmente é o Messias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espero que esse estudo, ainda que um pouco mais longo, tenha sido bem elucidativo e bem esclarecedor. Se tiver dúvida, mande para a gente. Com muita alegria, a gente vai querer responder. Um carinhoso abraço a todos vocês.